Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir, né? Mas eu espero que seja de manhã, certo? Então, meus amores, hoje nós vamos dar início ao assunto sobre a tabela periódica, né? Nós já fizemos trabalho sobre a tabela periódica, já conhecemos algumas coisas sobre ela e agora a gente vai estudar mais um pouco, aprofundar o nosso assunto sobre ela, tá bom? Então, nós sabemos que os elementos químicos, eles começaram a ser descobertos há muito tempo, né? Uma breve história sobre a tabela periódica, né? Antigamente só conheciam 12 elementos, eram conhecidos 12 elementos, certo? Então, à medida que iam descobrindo, gente, os elementos, né? Os cientistas, eles iam tentando organizá-los, né, da maneira deles. A primeira tentativa de classificação foi chamada de tríades, né, do químico chamado Dobereinen. Mas não durou muito tempo, não. Logo veio o parafuso telúrico do francês Chacortis, que também não durou muito. E também veio, com a sua classificação, o Newlands, né? A classificação do Newlands era chamada de lei das oitavas, né? Porque ele organizava de 8 em 8 elementos, né? De acordo lá com o método dele, né? E depois veio, gente, o Meyer, né? O Meyer e o Mendeleev. Na época, eles trabalhavam em lugares diferentes, certo? Eles nem se conheciam, mas eles pensaram a mesma coisa, né? E resultou no desenvolvimento da nossa tabela periódica atual, né? Então, o trabalho de Meyer, né, baseou-se em quê? Nas propriedades físicas dos elementos, né? Quais são essas propriedades físicas? A densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, aquelas propriedades que cada um das nossas substâncias tem, né, que é particular de cada um, né, que nós já estudamos isso, certo? O Mendeleev, né, ele desenvolveu uma classificação mais completa, né? Ele levou em consideração, além das propriedades físicas, né, também as propriedades químicas, certo? Então já estava ficando uma coisa mais bem legal, né? Então, os dois cientistas, eles dispuseram os elementos, gente, por ordem crescente de suas massas atômicas, certo? E isso durou por algum tempo, né? E eles criaram a lei, né, periódica dos elementos, né, que vai dizer o quê? Que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam em função das suas massas atômicas, né? Então, essa tabela, gente, ela durou por algum tempo. Só que, né, a nossa tabela, a tabela moderna, né, ela vai se basear pelo número atômico, né? E quem é que vai descobrir, né? Quem é que vai dar o pontapé para essa organização final, né? É um físico inglês chamado Moseley, né? Acho que é assim que lê, Moseley. Não sei ler muito bem. Ele fez uma experiência, né? Trabalhando com raio-x, né? Ele fez uma experiência. E baseando-se na carga nuclear, ele determinou, né, o conceito de número atômico. Então, ele vai basear, gente, toda a tabela periódica. Claro que ele vai pegar, gente, as contribuições dos outros colegas deles, né, para organizar. Mas ele descobriu que os elementos químicos, eles se encaixavam perfeitamente se organizassem por ordem de número atômico. Tanto as propriedades físicas, as propriedades químicas, foi se encaixando assim muito perfeitamente, né? Então, dessa forma, ele enunciou a lei dos elementos, né? Também chamada de lei de Moseley, né? O que diz a lei de Moseley? Que as propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente em função
de seus números atômicos, certo? Então, a nossa tabela periódica, gente, é organizada por ordem de número atômico, tá bom? Toda tabela periódica moderna é organizada por ordem de número atômico, tá? E como é que é distribuída, gente, a tabela periódica, né? Vai aparecer aqui para vocês. Ó, a tabela periódica, até 2016, gente, ela tinha 116, ela tinha, né, descoberto alguns elementos, né, que era o que tinha o número atômico, 113, 115, 117, 118, né? Imagine que agora já temos descoberto mais alguns, certo? Então, como é que está disposta esses elementos, né, na tabela periódica? Primeiro, em períodos, certo? E em grupos ou famílias, tá certo? Vocês podem ir acompanhando comigo na página 40, tá? Do livro do material de vocês, né? Às vezes eu pesquei livro, às vezes pesquei apostila, aí por isso que eu fico... Então, do material de vocês, tá bom? Então, na página 40, ó, vocês têm a tabela, né? A tabelinha aqui organizada, ó, certo? E vocês têm a tabela, vou colocar aqui mais perto, né? Isso não dá pra ver, que vai ficar escuro. Não dá pra ver, fica escuro, né? Então, mas não tem problema não, vocês têm aí na casa de vocês, né? Então, o que são os períodos e o que são as famílias e os grupos? Vamos começar pelos períodos. Vocês estão lembrados das camadas? Então, né? K, L, M, N, O, P, Q. Então, a tabela periódica, ela tem 7 períodos, certo? Cada período corresponde a exatamente as camadas, né? A primeiro período, né? Camada K, né? Então, 7 camadas, 7 períodos, tá? Então, os períodos, eles estão na vertical, na horizontal, né? Na horizontal. Eu tenho um problema, gente, com horizontal e vertical, viu? Me desculpando aí, certo? Então, repetindo. As camadas, elas estão na horizontal, tá? A tia se atrapalhou aqui porque eu tenho um problema com horizontal e vertical, tá bom? Então, ó, na horizontal, as camadas estão na horizontal. Camada K, L, M, N, O, P, Q. E são os períodos, tá bom? Ó, o primeiro período, vamos virar aqui a página 41 agora. A gente pode ver na página 41, né, ó, vocês vão estar acompanhando comigo aí, que nós temos, ó, o primeiro período, ele só tem 2 elementos, né, que é o primeiro elemento lá na tabela, né, que é o hidrogênio, e lá na outra ponta nós temos o hélio, tá? Tia, eu vou precisar aprender quantos elementos tem em cada período? Não, você não precisa aprender quantos elementos. Você tem que ter noção de quais elementos estão nesse período. Nós também vamos ter suporte para descobrir em que período e em que família estão esses elementos, tá bom? Então, como a gente pode ver, gente, aqui na página 41, o primeiro período, né, que representa a primeira camada, ele é muito curto. O segundo, terceiro, quarto e o quinto, eles são curtos. E o sexto e o sétimo, eles são muito longos. Por que eles são muito longos, né? Porque eles vão abranger a série dos actinídeos e dos lantanídeos, certo? Para a tabela não ficar muito comprida, né, aí foi colocado abaixo, né, tem essa linhazinha verde e essa vermelha, para ficar mais bonitinho. Vocês podem ver, ó, que a camada P, né, aqui, ó, a P e a Q, tem uma ramificaçãozinha aqui para baixo, né? Vocês estão vendo isso aí no material de vocês, tá bom? Então, gente, só repetindo, vou ver se a tia acerta dessa vez. Os períodos, eles estão na horizontal. Período horizontal. Não vou confundir igual a tia confundiu, não. Ó, período horizontal. Certo?
Agora nós vamos para as famílias ou grupos, certo? Ó, grupos ou famílias. Você pode ouvir falar em grupos e pode ouvir falar em família, tá bom? Então, os grupos ou famílias, né, eles estão, agora sim, na vertical, tá? Vai da família 1 até a 18, tá certo? Então, antigamente, gente, a IUPAC, ela tinha outra nomenclatura, que a tia vai relembrar aqui pra vocês, tá bom? Então, as famílias, gente, começam do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 18, tá? Estão entendendo até aí? Então, né? Então, vocês podem ver, existem algumas famílias que recebem nomes especiais, tá? A família 1, isso é muito importante, você tem que aprender, né? E saber que a família 1, ela tem um nome especial. Quem é que ainda lembra o nome da primeira família? Eu estou ouvindo alguém dizendo que são os alcalinos, né? A família dos alcalinos, tá? Ou seja, dos metais alcalinos, né? Como a gente tá bem íntimo deles, a gente já chama de alcalinos, né? Mas dos metais alcalinos, tá? Porque essa primeira parte, eles são metais, tá bom? Então, são metais alcalinos. A família 2. A família 2 também recebe um nome especial. A família 2, ela se chama de metais alcalinos terrosos, tá? Os metais alcalinos terrosos. Tudo isso está na página 41, tá? A família 16, né? A família 16, ela se chama de família dos calcogênios. A família 17, a família dos halogênios. A família 18, a família dos gases nobres, né? Que são os bichãozão, tá? Ó, na página 42, né? Isso que a gente acabou de falar, gente, é a nomenclatura que é usada hoje, tá? Segundo a IUPAC. Mas alguns livros e algumas atividades ainda vêm com a antiga nomenclatura. Então, a tia sempre tá falando dessa antiga nomenclatura pra gente fazer esse comparativo, tá bom? Ó, a classificação antiga da tabela, que é importante a gente saber também, né? Ela tinha duas divisões, certo? Que eram os elementos das famílias A e os elementos das famílias B, certo? Então, como é que ela fez essa divisão, né? A família 1 e 2, né, do início da tabela, vou anotar bem que as famílias A. Lembrando, gente, que esse método aqui, ó, famílias A, né? As famílias A, era a família 1, 2. Ó, se eu conseguir desenhar essa tabela aqui, né? A família 1, família 2, né? Aí, vai pular lá para a família 13. Família 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Ó, essas famílias aqui, elas eram consideradas, né? As famílias A. Então, gente, vocês observam que do 2 eu pulei pro 13, não foi? Então, essa família aqui, ó, família, eu chamava antigamente família 1A, família 2A. Ó, a família 13, ela era chamada de família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então, é importante vocês fazerem essa correspondência, tá? Porque algumas atividades, elas ainda vão se basear na antiga nomenclatura, tá bom? Ó, então, aqui, ó, família 13 é a família 3A. Família 14 é a família 4A. Você pode pegar o ganchinho aqui, ó, pra você perceber. Tia, e as famílias que estão faltando aqui, ó, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12. Então, essas famílias, gente, são as famílias B, tá? São as
as famílias B, que são chamadas de os elementos de transição. Tá? Tá bom? Estão entendendo até aí? Então, ó, bem aqui na página 42, nesse quadradinho aqui, ó, tem um resumozinho do que a tia falou aqui, tá bom? Que é as antigas famílias, né? 3B, 4B, 5B, 6B e 8B, né? Aí tem as outras, né? Que tem a 11 e a 12 também, que faz parte da mesma família, tá bom? Então, essa é a maneira antiga de representar as famílias, mas ainda hoje algumas atividades ainda vem, tá bom? Então, seguindo aqui na página 42, gente, nós temos assim, ó, distribuição eletrônica e classificação dos elementos. Ó, existe outra classificação para os elementos da tabela periódica, além daqueles que a tia falou. Que é os alcalinos terrosos, né, e tal. Nós temos, a tabela ela pode ser dividida também, gente, em elementos representativos e os elementos de transição, certo? Os elementos de transição se dividem em dois tipos, de transição externa e transição interna, tá bom? Então, os elementos também podem ser divididos em representativos e de transição, tá certo? Usando a distribuição eletrônica do diagrama de Linus Pauling, nós vamos conseguir saber qual é o elemento que é de transição, qual é o elemento que é representativo, tá bom? Então, quando é que o elemento é representativo? Quando a distribuição eletrônica, né, dos elétrons terminar em S ou P. Tá? Já vai fazer um exemplo. Quando é que ele é de transição interna ou externa? Né? Quando terminar, né, nos outros dois subníveis, no D ou no F. Quando terminar em D, transição externa. Quando terminar em F, transição interna, tá certo? Vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. As atividades, gente, elas vão se basear, não é? Dessa forma, né? Dentro dessa perspectiva, tá bom? Ó, então, como é que eu vou saber se... Aqui eu tenho o lítio, ó, que tem número atômico 3. Então, você quer saber se ele é representativo ou se ele é de transição, certo? Transição. Então, você vai lá, pega o número atômico, que é 3, ó, a quantidade de elétrons dele é 3, né? Aí você vai distribuir, ó, 1s2, 2s1, ó, terminou em quê? Terminou em S. Então, ó, se terminou em S, significa que ele é um elemento representativo. Tá bom? Agora, se você tiver um elemento químico, eu vou chamar ele de X, tá? E o último subnível que você colocou é 3D2, por exemplo. Ó, o último subnível é 3D2, certo? Então, o número atômico dele aqui era 22, certo? Aqui é o elemento aleatório, tá bom? Então, terminou em 3D2, ó. Terminou em D, certo? Terminou em D. Então, ele é um elemento de transição externa, tá bom? Transição externa, certo? Ele é um metal de transição, que antigamente era classificado como família B, viu? E os elementos representativos, antigamente eram chamados de famílias A, tá bom? E se eu tiver um aqui, ó, vou chamar ele de Y, né? Eu vou chamar ele de Y, ele tem 58 como número atômico. E a distribuição dele, ó, vai dar isso aqui, 4F2, tá? Terminou em F ou D, você já sabe que é transição, metal de transição,
Agora, se terminar em D, o último subnível que você colocar for D, ele vai ser considerado um elemento de transição, né, externa. Se terminar em F, transição interna. Beleza? Tudo bem até aí? Se for surgindo dúvida, gente, vocês vão lá e me perguntam lá no WhatsApp, tá bom? Agora, gente, nós vamos para a página 44, tá? A página 44, nós vamos, gente, aprender a encontrar, certo? Descobrir aonde está o elemento dentro da tabela periódica usando o diagrama de Linus Pauling, que é a distribuição eletrônica, tá bom? Ó, nós vamos descobrir como é que eu faço para saber aonde ele está. Eu preciso de quê? De duas coisas. Descobrir o período e a família, né? Ou seja, o grupo que ele pertence, tá bom? Então, para mim descobrir, quando pedir assim, ó, localize o elemento na tabela periódica, que é localizar o elemento, gente, é dizer qual é o período que ele está e dizer qual é a família que ele pertence, tá bom? Então, todos os elementos da família 1 têm as mesmas características. Os elementos da família 2 têm as mesmas características. É igual a nossa família, viu? Nossa família não tem sempre alguém que é parecido com o avô, com o bisavô, com o tio, não é? Assim são os elementos, tá bom? Então, se numa questão vier pedindo, por exemplo, um elemento que tem as mesmas características do lítio, onde é que ele vai estar? Vai estar na família do lítio. O lítio é da família 1, dos metais alcalinos. Então, o elemento que vai ter as mesmas características do lítio vai estar na família 1, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui alguns exemplos e descobrir aonde estão esses elementos, certo? Ó, eu vou pegar aqui os exemplos mesmo que tem no livro de vocês, ó. Ó, o BE, né? Ele tem número atômico 4, tá? Tô pegando esse aqui, gente, porque já tá distribuído aqui, ó. O procedimento é o mesmo com os outros, tá bom? Então, o que é que eu estou atrás de descobrir? O período e a família. Eu quero localizar o elemento, tá bom? Então, eu vou pegar esse 4 aqui, ó. Vou distribuir, né? Eu vou distribuir. Bora lá, ó. 1S2, 2S2. Pronto. Distribuir. Não era 4? Ó, tem 4. Preste atenção. Ó, o período. O período é a mesma coisa da camada. Em que camada ele está situado? E quem é que representa a camada? Estão lembrados lá do número quântico principal? Ó, número quântico principal, ó, do último subnível é 2. Não é isso? Então, ele está no segundo período. Está no segundo período. Ó, está no segundo período, né? E qual família? Né? Qual é a família dele? Ó. Gente, ele é um elemento representativo ou ele é um elemento de transição? Claro que é representativo, né, tia? Ó, terminou em S, representativo. Ele é da antiga família A, não é? Certo? Mas que família será que ele pertence, gente? Como é que eu vou saber, né? Ó, as famílias eu vou descobrir através da quantidade de elétrons que tem no último subnível, tá? Que tem o mesmo número quântico. Ó, por exemplo, ó, aqui, ó, aqui terminou em 2, né? Tá em um S. Ó, se terminar em S, preste atenção. Primeira regrinha para descobrir a família do elemento, tá? Ó, se terminar em S, a família é exatamente o elétron que tem aqui no S. Tá? Se terminar em S. Então, que terminou em S. Então, qual é a família dele? Família
2, né? Ou, né, antigamente se classificava assim, ó. Né? Ou família 2A. Tá bom? Tudo bem? Beleza. A gente vai fazer aqui, ó, outro elemento. Eu vou chamar ele de X, tá bom? Esse X aqui, ó, ele tem 10 elétrons, tá? Vamos ver de que período e de que família é esse daqui. Vamos lá, vamos distribuir. 1s2, 2s2, né? E 2p6, certo? Olha só. Período, ele é do segundo período, ó. Tá vendo? Segundo período, certo? Ele é do segundo período. E agora qual é a família? Olha a segunda regrinha, ó. Se terminar em P, preste atenção. Se terminar em P, para você descobrir a família, você vai somar os elétrons do P com os elétrons do S. Certo? O S, gente, que vem antes do P, sempre vai ter 2 elétrons. Certo? Então, aqui, ó, terminou em P, já sei que é um elemento representativo. Ele era uma antiga família A. Ó. Então, olha só. 6 mais 2, ó, 8. Então, qual é a família dele? Ó, família. Ó, 2 mais 6 é 8. Certo? Ó, ele é representativo, tá? Ele é representativo. Então, ele era das antiga família A. Ó, 8 ou 8A. Certo? Mas a família 8A, gente, ela é quem? Não é? Na nomenclatura atual. Ela é a família 18, né? Então, ó, esse rapaz aqui, ele é da família 18, tá? Então, gente, um detalhe. Quando você somar os elétrons do P com os elétrons do S, né? E der, se somar o S mais P, ó, der 3, né? A família 13. Se der 4, família 14. Se der 5, família 15. Se der 6, família 16. Se der 7, família 17. E se der 8, a soma, né, vai ser a família 18, tá? Ó, isso acontece quando terminar em S ou P. Ó. Você vai somar os elétrons do S com os elétrons do P, tá bom? Estão entendendo? E como é que eu vou saber se vai ser as outras, né? As outras famílias, que não é a família Zac. Como é que você vai saber? Você vai saber, gente, porque quando terminar em D ou F, né? Eles não são representativos, eles são o quê? Elementos de transição. A gente vai fazer agora um exemplo quando termina em D, tá? Ó, aqui na página 44 mesmo, vocês podem acompanhar lá na apostila de vocês, ó. Nós temos aqui, ó, um elemento químico que termina, ó, em quê? Que termina em 3D2. Né? Aqui, para você descobrir, gente, o grupo e a família, você vai fazer diferente quando terminar, não é? Nos elementos de transição, né? Vamos ver aqui como é que é isso, né? Pronto, vamos lá. Nos elementos, gente, de transição, né? Transição externa. Ó, transição externa. Como é que eu vou descobrir qual é a família e o período desses elementos de transição externa? Lembrando, gente, que o de transição externa, ele termina em D ou F. Em D, né? Em F se for transição. Tá? De transição externa, termina em D. Tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó, esse exemplo mesmo. Ele tem, ó,
qual é a distribuição desse elemento? 4S2 e 3D2. Ó, então eu já sei, né? Eu já sei que ele não é um elemento representativo. Por quê? Porque ele terminou em D. Já sei que ele é um elemento de transição externa, certo? Que era as antigas famílias B, tá? Então, como é que eu vou descobrir qual é a família dele? Certo? Ó, para descobrir o período, é a mesma regra dos outros. Ó, quem é o período aqui, gente? É a maior camada. Quem é a maior camada? É essa. Então, ele está no quarto período. Certo? Período é o mesmo. Família. Família. Ó, família, preste atenção. A família, para você descobrir a família, você vai pegar, somar os elétrons do último subnível com os elétrons da camada mais externa, certo? Elétrons do último subnível com os elétrons da camada mais externa, tá bom? Então, aqui, ó, vai ser 2 mais 2 é 4. Então, aqui seria, ó, 4. Ou 4B. Né? Antigamente, era chamado de 4B. Certo, gente? Lembrando que hoje não se usa mais essa nomenclatura. Tá certo? Ó, outro exemplo para vocês. Ó. Eu vou colocar aqui o exemplo que tem aí mesmo no livro de vocês. Ó. A distribuição 6S2, 4F14 e 5D6. Ó, preste atenção. Quem é a maior camada? A maior camada é essa. Ela é a camada mais externa. Ó, quem é a camada mais externa? É a camada que tem o maior número quântico principal, certo? Quem é que tem o maior número quântico principal aqui, ó? Essa aqui. Então, o período é 6, né? Sexto período, certo? Sexto período e a família. Lembrando, família, você vai somar, ó, os elétrons do último subnível, tá? Com os elétrons da última camada, tá bom? Eu tô tentando, gente, falar baixo, viu? Vocês estão vendo aí que eu tô me esforçando. É difícil, gente, pra mim, falar baixo. Ó, 6, né, mais 2, 8. Então, aqui, ó, seria 8 ou 8B, né, como era antes, tá? Mas você não precisa colocar o B, não. Tá bom? Você bota só 8. Tudo bem? Beleza? Aqui vocês têm uma atividadezinha que vocês vão fazer, tá bom? Ó, outra classificação, gente, da tabela periódica. Né? A tabela periódica, ela também pode ser dividida em metais e não metais, né? Quais são as características dos metais, né? Os metais, eles têm brilho, né? Os metais também, eles podem se apresentar na forma líquida, dependendo, né? Certo? Os metais são densos, apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, além de serem bons condutores de eletricidade, né? Eles também são dúcteis, são maleáveis, certo? São bons condutores de calor. E os não metais, né? Eles não são ao contrário, certo? Não são bons condutores de calor, né? Então, as características dos não metais, gente, é ao contrário dos metais, certo? Então, a gente pode ver aqui na página 46, né, que a gente vai agora ver, tabela periódica e propriedades dos elementos, né? Ó. Certo? Vamos lá.
Aqui, gente, nós vamos conhecer algumas características, certo? No ensino médio, vocês vão ver as demais. Ó. A gente vai conhecer quais? O raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade, tá certo? Então, nessa parte aqui, gente, da tabela periódica, nós vamos, né? O que nós vamos aprender? Em como, digamos assim, né? O que seria o raio atômico, né? Que seria o raio atômico. A variação do raio atômico, né? Ó, nos períodos, estou na página 47, tá? Vocês vão colocar na página 47. Ó, nos períodos, quanto maior for o número atômico, menor será o raio atômico. Ó, nos grupos ou nas famílias. Ó, em uma família, quanto maior for o número atômico, maior será o raio atômico. Então, vocês podem observar aí no esboçozinho da tabela, gente, né? No raio atômico, né? Ele vai crescer, ó. Ele aumenta da direita para a esquerda e ao longo do grupo, e de cima para baixo, tá? Ó, a energia ou potencial de ionização, né? Como é que ele se comporta? A energia de ionização, né, ao longo dos períodos, aumenta da esquerda para a direita e ao longo do grupo, de baixo para cima, incluindo os gases nobres, né? A variação da energia de ionização. Os gases nobres estão dentro dessa propriedade. Afinidade eletrônica, né? Afinidade eletrônica, os gases nobres não estão incluídos. Ó, observe. É do mesmo jeito, ó, da variação da energia de ionização, só que os gases nobres não estão inclusos, tá certo? Ao longo do período, aumenta da esquerda para a direita e ao longo do grupo, de baixo para cima, sem considerar os gases nobres, certo? A eletronegatividade, também, gente, é do mesmo jeito. Olha, veja que os desenhos são iguais, tá? Vocês têm que acompanhar pela apostila de vocês, tá bom? Eletronegatividade, né? Mesma coisa. E a eletropositividade é ao contrário da eletronegatividade, certo? Eu tô aqui na página 50, tá? Sem considerar também os gases nobres, tá bom? Então, ao longo do período, aumenta da direita para a esquerda e ao longo do período, de cima para baixo, né? Como já falei, sem considerar os gases nobres, tá certo? Então, meus queridos, é isso. Ó, esse material é excelente, tá? Leem, sempre tem alguma coisa que a tia não falou. Quando forem fazer as atividades, perguntem, tirem as suas dúvidas, tá bom? Beijão, amo vocês e até a próxima aula.